E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse é o canal Licitação e Gestão. Nós estamos aqui de volta para falar sobre temas de licitações e contratos, buscando orientar você, que é agente de contratação barra pregoeiro. Meu nome é Frederico, né, e sou servidor público há mais de 25 anos e leciono nessa área desde 2013. E o episódio de hoje o agente de contratação, ele é obrigado a abrir processo sancionador? Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso, mas só depois da vinheta. Tá aí, nosso episódio de hoje, né? O agente de contratação é obrigado a abrir processo sancionatório? E aí, o que vocês acham? Né? Vamos explorar esse tema, né? Você sabe o que é processo sancionatório? Então, só para começo de conversa, né? Bom, processo sancionatório, né? Processo, existem duas visões do que é um processo. Né? Em primeiro caso, né, nós temos aquele processo, né, físico. Vou puxar aí dessa historinha, né? Porque eu sou um pouquinho antiguinho na administração pública, já falei isso para vocês. Então, quando eu cheguei aqui, a gente tinha aquele processo físico, né? Tinha uma capa e tal, e aí a gente ia botando todos os documentos lá, ia juntando e anexando, né? Quando vinha um CD, que era um problema, né? Como é que eu vou juntar um CD dentro do processo, né? A gente fazia um envelopinho e tal, e prendia lá, rubricava as páginas, numerava e tal, um negócio meio arcaico. Hoje, a administração, pelo menos a federal, é basicamente toda de processo eletrônico. Então, você vai juntando documento de forma eletrônica, né? E aí você vai consultar lá o sistema. Muitos usam o SEI, e aí você vai entrar lá, vai analisar, vai juntando os documentos, e, né, as pessoas que estão manuseando, que vão ter acesso ao processo, vão consultar lá todas as informações, vai estar tudo juntado lá, sobre um determinado assunto, né, obviamente. Então, no caso aqui, nós temos também um outro viés, né, que é o processo, que é um conjunto de procedimentos. Tem isso também. Então, eu tenho um processo licitatório. Então, eu tenho a fase de planejamento, aí eu faço a ETP, analiso e tal, aí ele é aprovado pela autoridade, aí faz o termo de referência, tá tudo certo, ok, aí faz minuto de contrato, faz minuto de edital e tudo, se tiver a ata, faz minuto de ata de registro de preço, junta tudo, aí vai pro jurídico, analisa, tem uma hora que vai também pro pessoal lá do orçamentário para indicar disponibilidade, e assim vai por diante, né? Não vou ficar falando todo o processo aqui, né? Não é o tema desse nosso episódio. Mas enfim, eu acho que deu para entender, né? É um conjunto de procedimentos. Então, o processo sancionatório, ele entra nos dois casos. O processo sancionatório, como o próprio nome diz, ele está buscando apurar uma conduta que é inadequada, que é inconcebível à luz da legislação, e aí vai se abrir um processo não físico, né, eletrônico, na maioria das vezes, a não ser que seja uma instituição que ainda não tem esse tipo de recurso, e vai ter um conjunto de procedimentos, vai ter todo um rito que vai levar a um resultado. É isso. Que aí vai decidir se aquele administrado vai ser sancionado ou não. É isso. Então, de onde que surgiu esse tema? Surgiu desse acórdão bem recente, o acórdão 2146 de 2022, do TCU plenário. Quem quiser dar uma pesquisada e tudo, eu não vou entrar em detalhes de quem está envolvido, de qual que é o órgão e tal, que eu acho que isso não interessa. O que interessa aqui é a gente debater o assunto. Bom, o que aconteceu? O TCU, né, recebeu uma denúncia, e aí ele avaliou, né, e viu que seria o caso, às vezes, até de anular o processo licitatório. Mas aí o órgão, no caso, alegou que a descontinuidade do contrato poderia levar a um prejuízo muito maior para a sociedade. Ficou demonstrado isso, e diante disso o TCU resolveu sugerir que fossem adotadas algumas medidas para que esse problema não se repetisse.
E aí está aqui, né, o nosso assunto de hoje, né? Não tem instaurado processo administrativo com vista à aplicação de penalidade à empresa tal por ter deixado de entregar a documentação de habilitação exigida no edital. Contrariando o artigo 7º da Lei 10.520, Lei do Pregão, o inciso 2º do artigo 49 do Decreto 10.024 de 2019, decreto que regulamenta o pregão eletrônico, e o Acórdão TCU Plenário 754 de 2015, relatora ministra Ana Reis, que já debateu o mesmo assunto. Bom, então o fato é esse, né? Uma empresa qualquer participou do certame, deve ter se sagrado vencedora, e lá pelas tantas não apresentou a documentação de habilitação exigida no edital, sendo inabilitada, chamou-se o próximo classificado. Só que nada foi feito com essa empresa. Bom, vamos explorar esse assunto aí. E o que diz a Lei 10.520 de 2002? Bom, o artigo 7º fala: quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, então dentro do prazo de validade da sua proposta, aí agora vem os atos que são puníveis. 1. Não celebrar o contrato. 2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame. 3. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto. 4. Não mantiver a proposta. 5. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. Ficará o quê? Então, quais são as possíveis penas? Ficará impedido de licitar e contratar. Então, licitar, ele não pode participar da licitação e também não pode ser contratado. Né? E com quem? Com a União, Estado, Distrito Federal ou município. Então, depende da esfera de governo que você está atuando. E será descredenciado no SICAF ou no Sistema de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso 14 do artigo 4º desta lei, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais combinações legais. Então, nós temos impedimento de licitar e contratar, descredenciamento no SICAF ou outro sistema de cadastramento pelo prazo de até 5 anos, né, sem prejuízo das multas, então ela tem multa, caso elas estejam previstas no edital e no contrato. E demais combinações legais, se houver. O que diz o nosso regulamento que foi citado lá no acórdão? Então está aqui, o decreto 10.024 de 2019. Então veja que é toda uma legislação que está com os dias contados, vai até o dia 1º de abril de 2023. Então, o artigo 49 diz assim: ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais combinações legais, garantido o direito à ampla defesa. Aqui ficou bem explícito. Tem direito à ampla defesa. Óbvio, está lá na nossa Constituição. Tem que ser garantida a ampla defesa. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Isso tem que acontecer. O licitante que convocar dentro do prazo de validade de sua proposta e vem, né? Veja que a redação, a ordem está um pouco trocada e tal, eles estão entrando primeiro com as sanções, né, que são previstas. Mas o que eu quero alertar aqui lá no início está escrito: ficará. Ficará não é, você pode decidir, não. Vai acontecer. Você é obrigado, você, enquanto servidor público, você é obrigado a fazer. Não tem discricionariedade. Tá? Vamos combinar, preste atenção no que está escrito. Então, estão aqui os comportamentos que são puníveis. Não assinar o contrato, ata de registro de preço, não entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato, fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas e cometer fraude fiscal. Tá, até aqui a gente só falou da legislação que estão com os dias contados, né? Mas assim, o que eu quero chamar a atenção aqui? Que existem 3 aspectos de conduta aqui, tá? E isso depende do momento em que elas estão ocorrendo. Tá aqui.
Então vamos explicar isso melhor. Então tem uma empresa, ela tem intenção de contratar com o poder público e ela vai lá e participa de uma licitação, uma dispensa, uma exigibilidade, e aí ela pode sagrar-se vencedora, pode ser contratada. Então veja que aqui tem seta direto lá para o certame, você pode enxergar certame como também dispensa, o processo de dispensa de exigibilidade. Tem infração também ligada lá na parte de contrato, mas tem infração ali no meio dos dois. O que isso quer dizer? É que existe infração que ocorre entre o processo licitatório e a efetiva assinatura do contrato. Então, assim, você tem essa possibilidade ainda, por isso que eu botei ainda tracejadozinho. Vamos voltar lá só para você poder visualizar, né? Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço. Está aqui o inciso primeiro. Então, existem infrações que ocorrem entre a partir da adjudicação e homologação do certame e a efetiva assinatura do contrato. Então, pode acontecer isso. Bom, então existem 4 tipos de infrações. Tá? Existem as infrações administrativas, que são 3, e mais as penais, que eu não vou entrar nesse mérito hoje. Das infrações administrativas, nós temos as licitatórias, como falei naquele esqueminha anterior, as pré-contratuais e as contratuais propriamente ditas, né? Meu ditado saiu errado aí, desculpa, falha nossa. Mas, enfim, existem essas 3 aí, depende da etapa em que a infração está ocorrendo. E por que não existe antes? Ora, porque antes você estava na fase de planejamento. Nós estamos falando aqui já da parte da fase externa da licitação, que ela se inaugura a partir da publicação do edital. Foi dada publicidade, e aí os interessados tomam ciência e começa todo o jogo, né? Para poder ver quem que vai vencer o certame, quem vai apresentar a proposta mais vantajosa e quem vai cumprir e que cumpra todos os objetivos que estão lá previstos no artigo 11 da nova lei, da Lei 14.133, e da empresa que cumpra todos os requisitos de habilitação, obviamente. E aí, essas condutas vão gerar consequências. E quais são essas consequências? Bom, então, como eu falei, existe um procedimento, existe todo um rito. Então, aconteceu a infração, então você vai abrir um processo. Nesse processo vai ser analisado tudo, todas as informações e tal, e é nesse momento que será dada oportunidade contraditória e ampla defesa para a empresa. Ela também tem que se defender. Você não sabe em que circunstâncias que as coisas aconteceram, se foi realmente aquilo, a verdade tem que vir à tona. Então, a partir de toda a análise desse processo sancionatório e tudo, nós vamos chegar a dois resultados. Ou a gente vai para o arquivamento, está ali um desenho de um arquivo como era antigamente, né? Em algumas repartições isso ainda é uma realidade, né? Mas enfim, para mim já não existe mais, graças a Deus, e a gente ganha muita agilidade nisso. Ou então, né, a gente parte para a sanção propriamente dita. E aí você não pode punir o cara de qualquer forma. Você não pode falar, não gostei dele, ele agiu assim, naquele dia ele ainda me olhou atravessado. Primeiro que você tem o princípio da impessoalidade. Então isso não pode acontecer. Em segundo lugar, que a sanção tem que ser muito equilibrada, muito bem dosada. Porque nós temos 2 princípios que vão nortear isso aí, que é o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Então você tem que ser razoável, você não pode sair aplicando uma sanção para punir o cara com a torta e a direita. Não é assim que funciona. Você tem que levar em consideração vários aspectos. Qual que é o prejuízo que ele causou para a administração, enfim, vários aspectos têm que ser levados em consideração. E tudo isso tem que ser justificado no processo para você dosar a sua pena. Lembra lá nas leis que ainda estão vigentes, né, relacionadas ao pregão, que falam lá de até 5 anos? Então, você não pode de cara chegar e falar, olha, não sei, hoje eu não acordei bem, acordei com o pé esquerdo, vou aplicar 5 anos nesse cara aí, que hoje eu não tô legal. Pronto. Não é assim que funciona.
você vai ter que justificar direitinho e explicar por que você está dando 5 anos, 2 anos, 3 meses. Você tem que dosar isso aí. Então tem que avaliar direitinho, pensar e tudo, e dosar isso. Alguns órgãos já têm regulamentos que ajudam o gestor a trabalhar na dosimetria da pena. Isso ajuda muito, né? O meu órgão tem uma norma interna para isso, claro que ainda sob a égide da legislação antiga. A gente pode e deve, na verdade, atualizar, mas é um bom guia. Eu sei que e esse trabalho assim, eu vou falando de antemão para vocês, não é um trabalho simples, exige um bom nível de análise e até mesmo de criatividade para você poder escrever no processo, justificar direitinho, para poder submeter à autoridade superior para ele tomar a decisão. Eu já passei por isso, eu já trabalhei em vários processos sancionadores para empresas que participou de licitação ou que depois, né, já contratada, e assim, não é um trabalho simples, né? Você tem que tomar todo o cuidado possível. Vamos ao que interessa, né? O que todo mundo quer saber. E a nova lei? A gente está falando aqui só da legislação antiga, que tem data e hora para acabar, e a lei nova, a 14.133 de 2021. Bom, ela manteve essa regrinha aí. O licitante, né, artigo 155, o licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. E aí vem o rol de infrações. Eu já marquei aqui em vermelhinho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Então tá aí, foi mantido essa exigência aí. Então, se a empresa não entregar a documentação exigida para o certame, é uma conduta punível. Vamos ver as demais, né? Já que eu coloquei aqui, vamos só pelo menos citá-las. Dar causa à inexecução parcial do contrato, dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Dar causa à inexecução total do contrato, a vermelhinha eu já li. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocada no prazo de validade de sua proposta. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Bastante coisa, né? Apresentar declaração, documentação falsa exigida para o certame, apresentar declaração falsa durante a licitação e execução do contrato. Fraudar a licitação, praticar ato fraudulento na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude de qualquer natureza, praticar atos ilícitos com vista a frustrar os objetivos da licitação, artigo 11. Por fim, praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 12.846 de 2013. Que lei é essa? É a Lei Anticorrupção. Isso aqui é a novidade da Lei 14.133. A legislação anterior não fazia alusão a isso. Bom, e o que né, vamos voltar lá para o texto. Deixar de entregar a documentação exigida por certame. O cara deixou de entregar, pronto. Mas aqui nesse livro, Pregão Eletrônico, do Rafael Sérgio e do Vitor Aguiar, eles exploram o decreto 10.024 de 2019 e, nesse ponto, eles citam algumas condutas que seriam assemelhadas a essa aí que é punível. Então, entregar a documentação em manifesta desconformidade com as exigências do edital seria uma conduta assimilada. Fazer entrega parcial de documentação exigida no edital de licitação, ou seja, você tem que entregar todos. Se você não deixou de entregar um, já está valendo. E deixar de entregar a documentação complementar exigida pelo pregoeiro em sede de diligências para complementação de informação e instrução da fase de julgamento e habilitação. O que são diligências? Diligências são procedimentos que o pregoeiro pode se utilizar para poder tirar dúvidas sobre alguns aspectos determinados durante a licitação. Então, às vezes, você recebeu um documento, mas ainda surgiu uma dúvida com base naquele documento sobre a informação que foi trazida ali e você pode solicitar para licitante
um outro documento que complemente a informação deste. E aí isso é uma diligência, e vamos dizer que a empresa se negou, ficou enrolando para entregar essa documentação para comprovação. Então, de acordo com os autores, seria um procedimento equivalente àquele que nós estamos analisando. E qual é a obrigação do agente de contratação / pregoeiro? Bom, enfim, era essa a grande pergunta e chegamos finalmente nela. Ele abre o processo? Não. O agente de contratação, o que ele tem que fazer é comunicar a ocorrência dos fatos. É isso que ele tem que fazer. Então, ele é obrigado. Ele é obrigado. Não tem opção. E é por isso que está lá aquele acordo do TCU. Está lá no artigo 116 da Lei 8.112. Obviamente, estou falando aqui da esfera federal. Cada ente estadual tem a sua lei que rege os servidores públicos, seus servidores, mas no caso da União é 8.112 e aqui é muito claro, são deveres do servidor levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração. Então sobe o nível. Como é que eu vou comunicar esse fato? Como que eu vou comunicar? Pelo amor de Deus, não é por memorando. Tá bom? Observação importante. Memorando acabou desde 2018. Se você for lá consultar o manual de redação da Presidência da República, agora nós só temos ofício. O memorando tinha aquela regrinha, né? O memorando era interno do órgão e o ofício era externo. Agora não, agora é tudo ofício. Não existe mais memorando. Consulta lá, você vai ver. Bom, então vai ser por ofício. Pode ser um documento eletrônico, obviamente, pode ser físico mesmo. Enfim, mas tem que deixar isso registrado. Então, essa é a obrigação do agente de contratação pregoeiro. Bom, e se ele não fizer isso? Olha, de regra, essa conduta é uma conduta leve. Então, seria advertência ou suspensão. Eu já vi casos de suspensão de até 90 dias. Se eu não me engano, era até reincidência. Mas, assim, se for configurado como um caso grave, por exemplo, se for configurado conduta enquadrável como improbidade administrativa, aí vai ser um caso grave, ele pode ser punido até com demissão. Então tem que ficar atento com isso. Quer dizer, é uma coisa simples, é só comunicar o fato. E aí a autoridade superior vai tomar as medidas para abrir o processo. Então, assim, coisa simples, não é nada demais, tá? E vocês veem que a consequência pode ser muito grave para o pregoeiro ou agente de contratação. E quais são os aspectos a serem avaliados, né, dessas empresas que incorrem naquelas infrações que foram listadas? A Lei 14.133, no seu artigo 156, parágrafo 1º, diz: na aplicação das sanções serão considerados 1. A natureza e a gravidade da infração cometida. Óbvio. Até mesmo para você avaliar a dosimetria da pena. As peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, por exemplo, a incidência é um agravante, os danos que dela provierem para a administração pública e a aplicação ao aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Isso aqui é uma inovação, tá? É um caso de atenuante. Se a empresa tiver isso, ela já facilita para ela e aí a pena tem que ser reduzida. O que eu marquei aqui de vermelho? A natureza e a gravidade da infração cometida e os danos que dela provierem para a administração pública já estavam no edital de licitação desse órgão cujo licitação, pregão, estava sendo analisada pelo TCU. Então, isso estava no edital, que no caso de
que incorressem em infração, né, que as empresas que participaram incorressem em algum tipo de infração, teria que ser avaliada a natureza e a gravidade da infração cometida e os danos que dela provierem para a administração pública. E mais um que não está aqui na lei, mas eu botei lá no cantinho, lá embaixo, o caráter educativo da pena. Estava lá no edital. Então, o caráter educativo da pena também estava presente neste edital específico. E eu acho que é um critério muito interessante, apesar de não constar na Lei 14.133. Ok? Bom, e por que o TCU tomou essa atitude? Bom, eu li o acordo e não localizei nada sobre isso, mas eu trouxe aqui essa informação porque me parece que é o que está norteando a conduta do Tribunal de Contas, e eu acho muito acertado. A gente tem que ter razoabilidade nas nossas decisões dentro da administração pública. Então, o TCU muito provavelmente seguiu esse Decreto-Lei 4.657 de 42, que é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi alterada. E tem esse artigo 20 que diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, o que aconteceu? O órgão, como eu falei anteriormente, lá no início desse vídeo, o órgão, ele apresentou informações para o TCU, ele foi provocado, e aí ele demonstrou que caso a licitação fosse anulada, que ela ficasse sem contrato, teria uma descontinuidade da prestação desse serviço, seria muito prejudicial para a sociedade. O TCU concordou, ele foi convencido disso. Então, o que é melhor? Você ficar sem um contrato porque você tem que ter um amor, um apego ao processo, ou é melhor você garantir o atendimento ao interesse público? Obviamente, ao interesse público. Então, ainda mais diante de um fato tão assim... Bom, agora eu estou falando eu, tá, pessoal? Eu acho que é um fato muito pequeno. Então, são consideradas as consequências práticas da decisão. Foi isso. Ele considerou as consequências práticas da decisão, e ainda bem que a administração pública brasileira mudou muito nesses anos. Bom, fica aqui o alerta, inclusive, para as empresas, né? Que o TCU, você vê, esse acórdão que eu trouxe aqui no nosso bate-papo de hoje, ele já mostra que houve um acórdão anterior, de 2015, que tratava do mesmo assunto, o mesmo problema. Então, me parece que pode ser uma tendência de obrigação dos agentes públicos de instaurar procedimentos simplesmente porque a empresa deixou de entregar documentação. Então fica aqui o alerta também para você que é empresário, que é licitante, que contrata com a administração pública. Fique muito atento, seja organizado, tome cuidado. Quando você for pegar um edital de licitação, analise com carinho, olhe toda a documentação de habilitação, junte tudinho, deixa tudo certinho, separadinho numa pasta, num arquivo de computador, para quando chegar na hora do certame você não passar por esse tipo de dissabor, porque depois vem o processo, aí é chato, você tem que se defender e tudo. Então, e só participa do certame se você vê que tem a documentação mesmo, sabe? Porque a administração pública está punindo, então melhor não correr o risco. Mesmo que você não seja punido, o dissabor de você participar de um processo sancionatório não compensa, sabe? É desagradável, não vale a pena. Então, bom, tem gente que não liga, né? Mas enfim, eu acho que não é agradável. Pessoal, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu tenho me esforçado para isso. Deixem comentários, conversem, expliquem aí o que vocês têm interesse, que tipo de informação que vocês querem que eu traga. E a gente vai conversando. Eu vou continuar trazendo informações para poder ajudá-los no seu dia a dia. Era isso. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações e deixar o nosso like aí
que é muito bem-vindo, tá? Esse carinho que nos faz ficar motivados para continuar produzindo cada vez mais material de qualidade e se empenhar cada vez mais para ajudar. Um forte abraço, até mais.